Opa! Bom ou não? Eu sou o Breakball e seja muito bem-vindo ao nosso canal! A Copa do Catar de 2022 já começou, com o país anfitrião perdendo para a equipe do Equador pelo placar de 2-0. Mas o que importa pra gente é a estreia do Brasil, que será na próxima quinta-feira, dia 24 de novembro. Por isso nós resolvemos trazer para vocês um ranking de clubes que cederam jogadores nos 5 títulos de Copa do Mundo da seleção brasileira. E nos 5 títulos de Copa do Mundo da seleção brasileira, nós tivemos 111 convocações finais e 93 jogadores diferentes convocados, num total de 30 times, sendo 14 do futebol nacional e 16 do futebol internacional, sendo que nas 3 primeiras conquistas só tivemos times do Brasil e nas 2 últimas que tivemos times de fora do nosso país. Vale ressaltar aqui que jogadores que foram campeões pelo mesmo time serão representados nas imagens, mas só contarão uma única vez para a determinação do nosso ranking. Casos de Pelé, que ganhou 3 vezes pelo Santos, e Castilho, que ganhou 2 vezes pelo Fluminense, e Zózimo, que ganhou 2 vezes pelo Bangu. Os casos de Zagallo, por exemplo, que ganhou em 2 times, será representado 2 vezes, tanto na vez que ganhou pelo Flamengo, quanto na vez que ganhou pelo Botafogo. Começamos esse ranking pelo 11º lugar, com um jogador convocado por cada clube, e essa posição apresenta um empate entre 13 times, dos quais 11 são internacionais e 2 apenas são nacionais. Os destaques do nosso país ficam por conta do Atlético Paranaense com Kleberson e Bangu, que tem o brasileiro Zózimo. E destaques internacionais, nós temos a Inter de Milão, que em 2002 nos deu o artilheiro da Copa do Mundo, Ronaldo, e o Real Madrid, que nos apresentou um dos maiores laterais esquerdos da nossa história, Roberto Carlos, e a inusitada presença do Shimizu S-Pulse, o único representante do nosso ranking do campeonato japonês. Em 10º lugar no nosso ranking, temos os clubes que têm 2 jogadores convocados, campeões mundiais, e nessa lista há um empate de 6 times, sendo 5 times do exterior, e apenas o Atlético Mineiro, com Dario e Gilberto Silva, sendo representado como time nacional, com destaque para o Barcelona dos times lá de fora, que nos deu Romário e Rivaldo, jogadores fundamentais para as conquistas de 94 e 2002, e essa é a última posição em que aparece um clube do exterior. Em 9º lugar, os times que deram 3 jogadores campeões para a seleção brasileira, onde há um empate entre 2 clubes nacionais, o Grêmio e a Portuguesa, com Everaldo, Anderson Polga e Luizão representando o Grêmio, e Djalma Santos, Jair da Costa e Zé Maria representando a equipe da Portuguesa. Em 8º lugar, nós temos a equipe do Vasco da Gama, que deu ao Brasil 4 jogadores campeões mundiais, 3 em 1958, que foram o Capitão Bellini, Orlando e Vavá, e em 1994, aquele que seria um dos nossos capitães, Ricardo Rocha, se não houvesse se lesionado, também foi para a Copa representando o Vasco. Em 7º lugar, nós temos o Cruzeiro, que deu à seleção brasileira nada mais nada menos que 5 jogadores campeões mundiais. E aqui volta a aparecer o atacante Ronaldo em 1994. Além deles, estavam representando o Brasil Fontana, Piazza e Tostão em 1970 e Edilson em 2002.
O sexto lugar da nossa lista é a equipe do Fluminense, que tem 6 jogadores campeões mundiais pelo Brasil. Detalhe que Castilho aparece na nossa imagem 2 vezes, mas conta apenas como um jogador, já que defendeu o mesmo time nas 2 competições. Além dele, nós temos Altair, Jair Marinho em 62, Félix Marco Antônio em 70 e Branco em 1994. Uma posição acima nós temos o quinto colocado, que é a equipe do Flamengo, com 7 jogadores campeões mundiais. Eles que não aparecem em 1962, mas em 1958 foram representados por Zagallo, um dos maiores nomes da história do futebol brasileiro, Moacir, Dida e Joel. Em 1970 foi o capitão Brito, em 94 Gilmar e em 2002 Juninho Paulista atuava pelo Flamengo quando foi campeão mundial. Em quarto lugar temos novamente um empate, dessa vez com times com 8 jogadores representando-os na seleção brasileira, que foram a equipe do Botafogo e do Corinthians. Detalhe para a importância dos jogadores que o Botafogo cedeu nas conquistas mundiais do Brasil. Estavam lá em 1958 Nilton Santos, Didi e Garrincha, que voltaram para a Copa de 1962, juntamente com Amarildo, que substituiu Pelé, além de Zagallo na mesma Copa, agora com a camisa do Botafogo. E em 1970, quando foi o último ano que o Botafogo teve jogador campeão mundial, estavam lá representados por Jairzinho, Paulo César, Caju e Roberto Miranda. E o Corinthians foi representado em 58 por Gilmar e Oreco, em 1970 por Ado e o grande Rivelino, em 94 por Viola e em 2002 3 jogadores, Dida, Ricardinho e Vampeta, formando o pódio de clubes que mais cederam jogadores para as conquistas mundiais do Brasil. Nós temos o primeiro deles, que está presente em todas as 5 Copas que o Brasil ganhou. Em terceiro lugar, a equipe do Palmeiras, com 9 jogadores. Em 1958, Mazola era o único representante. Em 62, Djalma Santos, Vavá, aparecendo na lista de novo, mas por outro time, e Zequinha representavam o clube. Em 1970, Baldock e Emerson Leão. Em 94, a dupla Mazinho e Zinho. E em 2002, o último a representar o Palmeiras em uma Copa vencida pelo Brasil foi o goleiro titular de 2002, Marcos. Recebe a medalha de prata do nosso ranking a equipe do Santos, que teve nada mais nada menos que 11 jogadores campeões mundiais com a camisa da seleção brasileira e jogadores muito importantes. Em 1958, Pelé, Pepe e Zito foram campeões mundiais. Em 62, os 3 voltaram a representar o Brasil, junto com Coutinho, Gilmar, que saiu do Corinthians e foi para o Santos, Mauro e Mengalvio. Em 1970, última vez que um santista foi campeão com a camisa do Brasil, eles estavam representados, além de Pelé, por Carlos Alberto, Clodoaldo, Edu e Joel Camargo. E finalmente o primeiro lugar da nossa lista é surpreendentemente a equipe do São Paulo, com 13 jogadores campeões mundiais com a camisa da seleção brasileira, sendo que o São Paulo teve 13 convocações campeãs mundiais, sem nenhuma repetição. Em 1958, Di Sordi e Dino Sani foram campeões junto com Mauro. Em 62, Bellini e Jurandir. Em 70 foram representados apenas por Gerson. Em 94 tiveram 4 jogadores, Cafu, Leonardo, Miller e Zete. E em 2002, juntamente com Corinthians, tiveram 3 representantes, Belete, Kaká e o goleiro Rogério Ceni, atual técnico do time.
um ranking bônus para vocês em termos de convocações campeãs mundiais. Quem fica em primeiro lugar é o Santos, que teve 14 convocações. Só que muitos jogadores se repetiram, por isso apenas 11 jogadores diferentes foram campeões. Já o São Paulo teve 13 convocações de 13 jogadores diferentes, por isso, embora que fique em segundo lugar, é o campeão em jogadores diferentes, campeões mundiais com a camisa do Brasil. E o Botafogo ganha o terceiro lugar em termos de convocação, já que tem 11 jogadores convocados e 8 diferentes foram campeões pelo Brasil. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Interessante a gente observar que todos os 30 times que cederam jogadores campeões mundiais pelo Brasil formam essas 6 ligas: a La Liga, a Bundesliga, a Ligue 1, a Série A da Itália e a Série A do Campeonato Brasileiro e o Campeonato Japonês com o Ronaldão lá em 1994. E das ligas mais importantes da Europa, nenhum jogador da Premier League foi campeão com a camisa do Brasil, nem da Liga Portuguesa. E as informações e imagens contidas nesse vídeo pertencem aos seguintes domínios e o link completo de cada um deles está na descrição desse vídeo. Beleza! E por hoje é isso. Se você gostou do que viu, deixa aquele like pra gente, se inscreva no canal e ative os sininhos para não perder nada que acontece aqui. E se possível, compartilhe esse vídeo com todo mundo. Aqui a gente vai deixar algumas sugestões para você continuar assistindo o nosso canal. Contamos com a ajuda de todo mundo para ajudar esse canal a crescer. Então, um abraço do Breakbalk aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo!